Latifúndio corresponde a uma extensa propriedade agrícola privada, geralmente não exploradas economicamente, portanto improdutivas. Quando exploradas, são destinadas ao cultivo de um único produtor agrícola, monocultura, com finalidade de abastecer comumente o mercado externo, devido à produção em larga escala. Uma das principais características do latifúndio é a concentração das propriedades, nas mãos de poucos proprietários rurais, famílias ou empresas. Essa concentração fundiária está associada a diversos conflitos e lutas por terra no Brasil. E aí, galera, meu nome é Tasso, eu vou falar sobre latifúndios. Bom, o primeiro latifúndio criado no Brasil foi quando as capitanias hereditárias chegaram. Nessa época, só gente da burguesia classe alta, com condições, podiam ter seus espaços. Eles privaram a terra do pessoal. As pessoas pobres nessa época não tinham direito a ter sua terra. Só em 1964, quando foi criado o Estatuto da Terra, as pessoas mais pobres podiam ter seus espaços, suas fazendas, e assim virarem comerciantes e fazendeiros. Graças a esse estatuto, muitos pobres conseguiram ter seu próprio comércio, não só de cana-de-açúcar, como milho, soja e trigo, ganhando status e fama também, respeito na sociedade, mas foi muita luta até eles conseguirem tudo o que eles queriam. E é isso, valeu. Minifúndios são propriedades de terras de pequena extensão, com o intuito do autossustento ou de sustentar uma família. Autossustento e sustentar uma família, a mesma coisa. Então, os minifúndios, eles não têm um intuito econômico como os latifúndios. Se tiver algum comércio envolvido, é mais um comércio regional, coisa local, assim, nada de exportação e importação como os latifúndios. Há registros de minifúndios desde antes da chegada dos portugueses, e os índios mantinham pequenas plantações de mandioca, banana, várias coisas, e que servia à própria sociedade deles ali mesmo. Basicamente totalmente ao contrário dos latifúndios, que são grandes extensões de terra que exporta para vários países. Agora eu vou falar sobre os minifúndios. Minifúndio é propriedade de pequena extensão para o seu autossustento, em função de vários fatores. A situação regional por meio do plantio de hortaliças, apicultura, criação de aves, piscicultura, fruticultura e qualquer atividade que dependa de pouco espaço e muita mão de obra. Estes são utilizados na agricultura tradicional. No Brasil, o minifúndio está atrelado principalmente à agropecuária de subsistência, geralmente familiar, utilizando conhecimentos tradicionais e o uso de tecnologias sociais com baixo impacto ambiental. Apesar disso, a agricultura familiar e de minifúndio responde por cerca de 74% do PIB agrícola do Brasil, algo em torno de 16 bilhões de reais. Minifúndio dedica-se principalmente em policultura para o mercado interno. Agora eu vou falar como funcionam as médias propriedades na empresa rural. A empresa rural nada denomina que o comércio de produtos do campo. Logo, as médias propriedades tendem-se a criar animais e hortaliças por ser mais propício ao tamanho dele, já que ocupa entre 14 a 5 módulos fiscais. E também essa tendência serve para pequenas e médias propriedades. Como dizem, as empresas rurais geralmente são as junções de pequenas campos familiares, já que eles procuram fazer um meio onde seja um lucro jurídico, um poder jurídico. Logo, o lucro não estaria em uma pequena pessoa, que seria privado, mas sim em um grupo, junto com os prejuízos, claro. Conservação dos recursos naturais, que na prática diferem de outros bens, como, por exemplo, um carro ou uma casa. São bens que o indivíduo pode comprar, adquirir, mas não usar. Diferente disso, o Estatuto da Terra acredita que para o bem ter produtividade, o dono precisa estar constantemente trabalhando nele. Entretanto, por conta de diversos motivos, e entre os mais comuns, os beneficiados venderem as terras recebidas sem dar uso a elas,
o governo, em 1988, colocou na Constituição que até hoje prevê a reforma agrária, no artigo 184. No artigo, eles demonstram que se o indivíduo não fazer uso da terra, deixar ela improdutiva, o governo pode tomar e anular esses bens, para que não sejam tomadas novamente pelos grandes latifundiários. Vale ressaltar que a INCRA, o Instituto Nacional de Reforma Agrária, que já existe desde 1970, vem fazendo um importante papel de cadastro e distribuição das terras para que todos tenham porções justas de terra e que não sejam prejudicados.